para a gente do centro, parabeniza a gente, eu e a minha equipe, pelos entrevistados. Muito obrigado pelo elogio, viu, Rosângela? Muito obrigado, isso deixa a gente bastante satisfeito, porque a gente procura realmente trazer entrevistas interessantes, fazer sempre um programa interessante. Então, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Pedro Souza, do Ianetama. O plano de saúde cobre a cirurgia? Se não, quanto custa? Mais ou menos? Os planos de saúde todos cobram. Já cobra, então, a cirurgia? Olha, muito interessante, viu, Pedro? A pergunta já foi respondida que os planos já estão cobrindo. Ana Lúcia, do Ianetama. O risco da cirurgia é igual às das outras, ou menor ou maior? É igual a de uma cirurgia do porte da cirurgia da obesidade. Então, o risco é um risco semelhante a uma cirurgia de estômago, uma cirurgia de câncer. Tem um detalhe aí que eu chamo a atenção até como colocação, é que o paciente é que normalmente ele traz um risco maior por ser uma pessoa muito gorda, né? Dizendo assim para o popular. Até a dificuldade às vezes de encontrar veias em pacientes assim é complicado, né? Exatamente. Na verdade, o grande risco dessa cirurgia são as doenças que já vêm com o paciente, né? Mas só a título de ilustração, se a gente for ver o risco da gripe suína, que eles dizem que é um risco igual a de uma gripe normal, para você ter uma ideia, ele gira em torno de 0,3% a 0,4%. Se a gente for trazer isso para o risco da cirurgia da obesidade, ele gira nessa faixa de 0,3%, 0,2%. Então, se a gente for comparar, o risco da cirurgia bariátrica, obviamente, nos grandes grupos, nas equipes bem formadas, ele é igual a de uma gripe. Tá certo. Então, colocação. Vamos lá, o Pedro Cardoso pergunta o seguinte: por que a cirurgia bariátrica é muito incomum e só é usada em casos muito graves? Não, ele pergunta o seguinte, desculpa, por que a cirurgia bariátrica ainda é muito incomum e só é usada em casos muito graves? Porque a cirurgia bariátrica ela visa tratar a doença obesidade mórbida, não é tratar a obesidade. Isso. Porque a obesidade existe em vários níveis, vários graus de obesidade. Então, a cirurgia é para a obesidade mórbida. Alguns casos de obesidade moderada associado a doenças, essa também pode ser tratada cirurgicamente. Agora, a obesidade leve não tem sentido. Aí é de dieta, reeducação, fazer exercícios, enfim. Exatamente. Então, vamos lá, o Edson Silva do Estrela, não existe possibilidade do estômago aumentar novamente? Não, isso é uma ideia. Isso antigamente, logo que se começou, se fazia um estômago maior. Então, algumas vezes esse estômago dilatava um pouco. Hoje não. Hoje nós fazemos estômagos pequenos, de 4 a 5 centímetros. Então, ele não tem como dilatar o estômago. O estômago, quando a pessoa tem obesidade mórbida, ele é muito dilatado, né? Isso é em função de quê? Já de uma predisposição ou mesmo da ingestão de alimentos durante os anos? Na verdade, é o hábito que a pessoa vai adquirindo ao longo dos anos, né? Ela passa a se alimentar e para ela ter aquela saciedade, ela acaba tendo que comer cada vez mais, Então, não é muito adequado uma criança, uma mãe, por exemplo, alimentar a criança em excesso, né? Achar que a criança tem que estar super bem alimentada mesmo, ingerindo, e aí termina às vezes criando, porque ela não nasceu com aquilo, então. É verdade. Na verdade, os erros alimentares, eles começam na infância e na adolescência. Então, isso é um cuidado que as mães têm que ter, dar uma alimentação saudável. Se a criança não quiser comer, elas acham que a criança não está comendo, então tem que comer, forçar que a criança... Isso não é verdade. Então, não há essa necessidade de forçar a criança, porque senão você pode estar forçando a transformar essa criança num obeso no futuro. Tá certo. Então, estou entrevistando no Bem Castanhal, Dr. Acácio Centeno, ele que é cirurgião bariátrico. Qual é a sua formação? É médico especialista? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Cirurgião do aparelho digestivo. Está lançando esse livro, Cirurgias para Perda de Peso, a Realidade. É um livro muito interessante porque está dentro de uma linguagem que a gente que não tem formação acadêmica relacionada à medicina ou áreas da saúde, lê com muita tranquilidade, está bem ilustrado o livro, mostra os alimentos, dá dicas também sobre a alimentação e os cuidados necessários. Ariane, agora é a sua participação.